Catequistas em Rede, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. Hoje, o 14º vídeo, falarei sobre a 4ª Conferência Episcopal Latino-Americana, a Conferência de Santo Domingo, na República Dominicana, que foi realizada em 1992, por ocasião dos 500 anos do início da evangelização na América Latina. E essa conferência teve como tema Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã. E o lema, tirado da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. E um dos temas principais aqui é justamente a inculturação do Evangelho. Diz aqui o documento da Conferência de Santo Domingo: a evangelização da cultura é um esforço por compreender as mentalidades e as atitudes do mundo atual e iluminá-las a partir do Evangelho. Isso é muito importante. Então, o que é a cultura? São as manifestações humanas, são os ideais de um povo, os seus valores. É o ser humano concreto, enraizado num povo, numa cultura, num contexto histórico. Então, a evangelização deve levar em conta a pessoa concreta. E nós vimos como isso é importante para a catequese. Então, quem é o catequizando? A qual cultura ele pertence? E a inculturação é justamente iluminar as realidades humanas, os valores, à luz do Evangelho. Então, essa 4ª conferência, a de Santo Domingo, vai falar muito da necessidade de inculturar o Evangelho. O próprio Jesus se encarnou numa cultura concreta, a cultura judaica, e a partir daquela cultura ele propôs o reino de Deus, anunciou a boa nova da salvação. Então, aqui no caso da catequese, da evangelização, quem é o catequizando? A que cultura ele pertence? Uma coisa é realizar a catequese na Europa, outra na África, na Ásia, na América Latina, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no interior. Então, o Evangelho é sempre o mesmo, mas o modo de anunciá-lo deve levar em conta o quê? A cultura concreta na qual ele é anunciado. Então, no que tange a catequese, a Conferência de Santo Domingo, e eu lembro que aqui nas páginas, a partir da página 28 do nosso subsídio, eu coloquei um pequeno resumo no que diz respeito especificamente à catequese das 5 conferências latino-americanas. Então, quanto à catequese, Santo Domingo diz que a catequese deve ser querigmática e missionária. Olha aí, o querigma. Toda catequese deve partir do querigma, do anúncio do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, toda catequese, sendo cristocêntrica, Cristo no centro, parte do querigma. E aqui fala em nova evangelização, ou seja, repropor o Evangelho às pessoas atuais, nos dias de hoje. A superação da separação entre fé e vida é um tema que, novamente, aqui retorna no documento de Santo Domingo. O objetivo desta nova evangelização é a formação de pessoas e comunidades maduras na fé, para que sejam capazes, olha aqui, de inculturar o Evangelho e para animar a promoção humana e a libertação integral, produzindo um povo de pessoas livres, conscientes da sua dignidade, construtoras da sua história. Então, nós sabemos que a história da América Latina é marcada por tantas situações de morte e de injustiça. Então, é claro que a evangelização leva isso em consideração. Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a igreja se coloca ao lado dos mais fracos, daqueles que necessitam realmente
recuperar a sua dignidade de pessoa humana, que muitas vezes é negada devido a tantas situações de injustiça social. Então a igreja na América Latina, desde lá de Medellín, passando por Puebla, reafirmando aqui em Santo Domingo, ela faz uma opção pelos empobrecidos. É claro que não vamos excluir os demais, não quer dizer isso. Todos devem ser evangelizados, mas ajudar na promoção da pessoa humana, especialmente aquelas que não têm o mínimo necessário para uma existência digna. E aqui falando sobre os catequistas, olha aí, os catequistas devem realmente ter um sólido conhecimento da Bíblia, que deve ser lida à luz da tradição e do magistério da Igreja, para que possa iluminar a realidade pessoal, comunitária e social. Então, novamente, a questão da Bíblia. A Bíblia é o livro por excelência da catequese. É a partir da palavra de Deus que se iluminam as situações humanas e que se propõe Jesus Cristo e a sua boa nova. Então, a catequese deve ser inculturada. A igreja deverá inculturar o evangelho na cidade e no homem urbano, discernir seus valores e antivalores. Então, toda cultura traz um leque de valores, mas também antivalores, que devem ser iluminados à luz do evangelho, à luz da proposta de Jesus. Para isso é necessário entender a linguagem daquele povo, os seus símbolos, os seus ritos. O processo de enculturação abrange o anúncio, a assimilação e a reexpressão da fé. Aqui entra também toda a questão da fé popular, da cultura popular, que deve ser aí iluminada através do processo da evangelização. E Santo Domingo chama atenção para a proliferação de seitas fundamentalistas na América Latina. Então, diante disso, estimula e propõe o desenvolvimento de uma catequese que instrua devidamente o povo, explicando o mistério da Igreja, enquanto o sacramento de salvação e comunhão, a mediação da Virgem Maria e dos santos e a missão da hierarquia da Igreja, seus pastores, o Papa, os bispos. Enfim, diante dessa proliferação de igrejas de um caráter mais fundamentalista, aqui entra, por exemplo, a teologia da prosperidade. Então, vamos fazer uma oração e você vai prosperar na vida, a busca do milagre pelo milagre. Então, diante dessas ofertas que buscam dar uma resposta imediata aos problemas, muitos são seduzidos. Então, a catequese deve levar em conta essa situação e ajudar a pessoa a fazer um caminho de amadurecimento na fé. Então, já concluindo, Santo Domingo destaca que a catequese, então, ela deve ser querigmática, missionária, e que haja realmente essa nova evangelização, repropor o evangelho às pessoas de hoje. Ela insiste na necessidade de uma boa formação bíblica dos catequistas, que sejam capazes de iluminar a realidade a partir da palavra de Deus. Catequese culturada e permanente, da infância até a idade adulta, enfim, em todas as fases da vida humana. Então, a Conferência de Santo Domingo aí coloca: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Evangelho é o mesmo. Agora, a maneira de repropô-lo em cada tempo, em cada cultura, em cada contexto, é que deve ser aí repensada. Então, o Evangelho é sempre o mesmo, mas para que ele fale às pessoas de hoje, o jeito de propô-lo deve ser sempre aí repensado, novas possibilidades devem serem enxergadas. E também, é claro, no que diz respeito à catequese. Aqui fala, por exemplo, catequese renovada e liturgia viva, numa igreja em estado de missão. Serão os meios para aproximar e santificar mais todos os cristãos, em particular os que estão afastados e são indiferentes. Então, toda a questão aí da missão, que já também é bem colocada aqui na Conferência de Santo Domingo, e depois a Aparecida vai desenvolver isso com o tema discípulos missionários. Então, uma breve palavra sobre o documento aqui da Conferência
de Santo Domingo. Aqui no nosso subsídio tem o resumo no que diz respeito à catequese, e também quem quiser aí ler o documento, eu sempre posso disponibilizar na íntegra o documento aí, por exemplo, aqui no caso de Santo Domingo. Obrigado pela sua participação nos nossos vídeos, vamos continuar compartilhando e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.